Boa tarde, meu povo, boa tarde a todos, boa tarde, meus queridos alunos. Vamos, então, trabalhar um pouquinho com os conceitos que envolvem o reino protoctista. Antigamente era chamado de reino protista. Ele envolve algas e protozoários, mas a gente vai ter ênfase mesmo nos protozoários, tá? Os organismos que diferenciaram-se, posteriormente agruparam-se em colônias e deram origem, provavelmente, aos primeiros animais. A gente sabe que as algas, seus descendentes se diferenciaram e deram origem às primeiras plantas, e os protozoários, a mesma historiazinha, dando origem aos primeiros animais. Alga é alga, protozoário é protozoário, planta é planta, bicho é bicho. Bom, vamos então, galera, vou espelhar aqui a tela e vamos começar classificando e caracterizando de forma geral esse reino, tá? Esse grupo. Na verdade, é um sub-reino, a gente vai falar só dos protozoários, não vamos falar das algas hoje. Galera, os protozoários, eles são todos unicelulares e eucariontes, todos. E assim, não tem para onde correr, não existe protozoário que tenha várias células. Todos os protozoários, eles têm uma única célula, só que aparentemente essa célula não é muito simples, porque ela já tem uma organização eucariótica e pense comigo, esse bicho que tem uma relativa complexidade, o corpo dele todo é uma célula só. Então, é óbvio que a célula desse protozoário provavelmente é muito mais complexa do que quando a gente compara com uma célula nossa. Porque nós temos trilhões de células. Ele tem uma. Então, essa uma dele tem que ser bem desenvolvida, enfim, porque o corpo todo dele faz parte dessa célula, tá? Então, todos são unicelulares, uma organização eucariótica com organelas membranosas, sistema de endomembranas, tudo que tem direito. Os protozoários podem ser de vida livre. A gente vai trabalhar, eu vou mostrar para vocês uma ilustração que é desse ciliado aqui, ó, ele é chamado de paramécio, e aqueles que são de vida livre não causam doenças, né? Porque não são parasitas. A maioria das doenças infecciosas que nós temos, os patógenos são parasitas. Nesse caso, os que têm de vida livre, eles vivem em poças de água de chuva, ali, se alimentando de matéria orgânica, são filtradores, não parasitam tecidos humanos, vegetais, enfim, de nenhum outro grupo. Os parasitas serão aqueles que nós vamos enfatizar na aula de hoje. Inclusive, nós vamos falar de agentes etiológicos de diferentes doenças, passando por chagas, leishmaniose, malária, amebíase, toxoplasmose e outras. Todos são heterotróficos, ou seja, os protozoários eles não produzem seu próprio alimento, eles são incapazes de sintetizar matéria orgânica, e eles têm diferentes, assim, na verdade, galera, quase que todos eles fazem respiração celular. Então, é meio que regra para a gente ali eles serem heterotróficos e respiradores, tá? Então, eles têm mitocôndria, utilizam o oxigênio para degradação total da molécula orgânica e produz um rendimento bacana de ATP a partir de glicose degradada. Então, são heterotróficos e respiradores. Alguns grupos apresentam uma organela chamada de vacúolo contrátil bem desenvolvida. O vacúolo contrátil também pode ser chamado de vacúolo pulsátil. Ele funciona como uma bombazinha e ele é bem desenvolvido em protozoários de água doce. Tem um termo para isso que a gente chama de protozoário dulcícola. Um organismo que vive em água doce, ele é dulcícola. E esse vacúolo contrátil é bem desenvolvido porque, como ele só tem uma célula e ela é permeável, esse organismo dentro da água doce, ele tende a ganhar água por osmose. E ele não tem parede celular, enfim, ele pode ficar túrgido e romper, e morrer por plasmoptise, por exemplo. Isso não acontece porque ele tem essa organelazinha aqui, ó, em formato de estrela. À medida que ele vai ganhando água por osmose, essa água vai enchendo essa bombinha, que é uma organela, e depois ela comprime e expulsa a água, como se fosse uma duchinha, assim. Então, o vacúolo contrátil, ele fica pulsando, expulsando o excesso de água que entra por osmose, para a manutenção, né, da condição morfológica desse organismo que tem uma célula só. Ele é bem desenvolvido nos protozoários de água doce e ele é atrofiado naqueles de água salgada. Por quê? Porque o de água salgada não tende a ganhar água por osmose, ele tende a perder, então o vacúolo contrátil não tem função, né?
E aí, provavelmente, ele não atuou como pressão seletiva nesses ambientes. Galera, a reprodução desses organismos, ela é assexuada e é a tal da cisparidade, conhecida também como divisão binária. Isso não é novidade, bactérias já fazem esse tipo de divisão. É aquela divisão direta mais comum, né? Você duplica o material genético e divide o citoplasma. Eles fazem isso. Só que tem pequenas variações, assim. Eles têm pequenas variações dessa reprodução que, a depender do grupo, ele pode ter nomes distintos, esse aspecto reprodutivo. Mas todos eles se reproduzem assexuadamente. Existe um grupo que é o menor grupo de todos, e aí ele não está numa escala aqui, é esse grupo aqui, ó, mas ele é bem menor do que os outros, ele é tipo bem pequenininho mesmo, é porque está fora da escala. Esse grupo é o grupo dos esporozoários. E eles são os únicos protozoários que conseguem se reproduzir sexuadamente. E aí eles vão ter uma reprodução especial sexuada, e aí vai produzir gameta, fecundar, a gente chama de esporogonia, tá? Essa reprodução vai acontecer dentro de um hospedeiro específico que eu vou comentar com vocês. Então, todos os protozoários se reproduzem assexuadamente. Um grupo específico é capaz de alternar a reprodução assexuada e sexuada. Esse grupo é o grupo dos esporozoários. Vamos falar dos grupos de protozoários? Os protozoários são classificados pelas organelas de locomoção. Como assim, prof? Existem aqueles que se locomovem por flagelos. E aí são conhecidos como flagelados. Olha aqui um flagelado, né? Tem um flagelo aqui. O protozoário que causa a doença de Chagas, ele é um flagelado, tá? O Trypanosoma cruzi. Existe um outro grupo, e talvez seja daqueles mais complexos estruturalmente, morfologicamente, que são os ciliados. Os ciliados apresentam diferentes organelas, a célula é grande, complexa, muitos são de vida livre. E aí a gente tem, como grande exemplo, Paramecium. É um protozoário que vive em poça de água de chuva e não causa doenças em humanos, tá? E aí o grupo dos ciliados, então, são os protozoários que se locomovem por cílios. Os risópodos sarcodinos ou ameboides incluem as amebas. As amebas, elas não têm forma definida. Como o próprio nome diz, elas ficam emitindo ali projeções, elas se locomovem por pseudópodos, projeções de membrana. Então, ela é meio que uma amoeba mesmo. Sabe aquelas geleca meio melequenta, assim? Então, se você vê um videozinho de uma entamoeba, por exemplo, se deslocando, ela vai emitindo projeções da membrana e vai modificando sua forma. E aí é o grupo que emite pseudópodos, o grupo dos risópodos ou ameboides. As amebas fazem parte desse grupo. Os esporozoários são aqueles mais simples, eles não têm estrutura locomotora própria, tá? Existe uma ausência de organela de locomoção. However, nevertheless, pero sin embargo, además, eles recebem esse nome porque eles fazem uma reprodução sexuada chamada de esporogonia. Então, o protozoário que faz esporogonia seria o esporozoário. E aí essa classificação do grupo não diz respeito ao tipo de organela de locomoção, mas sim ao tipo de reprodução que ele realiza. É o único grupo que faz reprodução sexuada. Bem, galera, a gente vai começar falando agora da doença de Chagas, tá? A doença de Chagas recebeu esse nome em homenagem a um grande médico infectologista, que foi Carlos Chagas, que estudou muitos desses patógenos. E vamos começar então, galera, descrevendo o parasita, tá? O parasita que causa a doença, ele é sempre classificado como agente causador ou agente etiológico. Ele é quem causa a doença, é o parasita, nesse caso é o Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi, então, é o parasita, o causador da doença, o agente etiológico. Quando você não representou a espécie no texto ainda, você é obrigado a colocar o nome completo da primeira palavra, que indica gênero, um grupo taxonômico. A segunda palavra, sozinha, não significa nada, mas junto com o gênero, as duas representam a espécie. Então, o protozoário é do gênero Trypanosoma e da espécie Trypanosoma cruzi. Se você já escreveu a espécie num texto, a próxima vez que você for se referir a ela,
você pode abreviar o gênero colocando a primeira letra maiúscula, um ponto, e o epíteto específico, a segunda palavra depois. Outra coisa, nome de gênero e de espécie, ele tem que ser destacado das outras palavras do texto. Você pode destacar sublinhando, colocando em itálico, enfim, em negrito, você pode destacar de alguma forma. Bom, características desse parasita. Ele faz parte do grupo dos flagelados, ele é um parasita heteroxeno. O que isso significa? Isso é glossário de parasitologia. Vocês devem ter visto em Verminoses, com a professora Lília. O parasita heteroxeno é aquele que apresenta hospedeiros distintos para completar o seu ciclo biológico. Então, para o protozoário se reproduzir, multiplicar e completar o seu ciclo, ele não vai fazer isso só dentro do corpo de um hospedeiro. Ele vai precisar de hospedeiros diferentes e ele vai ter etapas do ciclo que vão acontecer em cada um desses hospedeiros. Então, toda vez que o parasita precisar de mais de um tipo de hospedeiro para completar seu ciclo, ele é chamado de heteroxeno, né? Em outras palavras, tem hospedeiros diferentes. Isso é uma característica de protozoário em geral, que é o polimorfismo. E o protozoário da doença de Chagas, da malária, eles são polimórficos. O que isso significa? Ao longo do seu ciclo biológico, eles vão alterando o seu aspecto morfológico. Tem um momento que ele tem essa forma ovalada, e tem um momento que ele já tem uma forma pontiaguda e com flagelo. O outro momento ele tem uma especialização da região citoplasmática, um flagelo mais ondulante, e ele tem uma membrana também que funciona como se fosse uma capazinha para poder nadar, uma membrana ondulante. Então, ele vai adquirindo estruturas e se modificando ao longo do ciclo biológico. Vocês já devem imaginar que, pelo fato do protozoário sofrer modificações morfológicas ao longo do ciclo, é muito difícil a gente construir uma vacina para esses parasitas, né? Por quê? Porque, às vezes, eu tenho uma vacina para um determinado antígeno, que é uma proteína desse parasita, mas quando ele muda de forma, ele não tem mais a proteína, e aí a vacina não vai atuar. Então, é muito difícil você fazer uma vacina. Tá para sair uma vacina da malária, que nem é para o protozoário que ataca a nossa malária aqui, tá? Morre-se pouco de malária no Brasil, mas na África e na Ásia morre muito. E tem um protozoário lá na África, que é o Plasmodium falciparum, que ele mata muito, causa uma malária terciã maligna, e está saindo uma vacina da Covaxin para diminuir as taxas de mortalidade para a malária. Só que, só para você ter uma ideia, é tão difícil fazer vacina para protozoário que eles estão muito felizes que conseguiram, depois de 10 anos, construir uma vacina com uma taxa de eficácia de evitar mortalidade de 30%. A gente vai trabalhar com uma vacina com uma eficácia de 30% para evitar mortalidade. Mas como muita gente no mundo morre anualmente de malária, se você conseguir reduzir 30% de mortes daquele universo, é muito significativo, tá? Sobretudo quem morre são crianças de até 5, 6 anos, enfim, é uma doença infecciosa que mata bastante. Aqui eu estou mostrando para vocês o tripanossoma, tá? E olha o tamanho dele, ele é maior do que uma hemácia, né? Nesse caso, esse protozoário é maior do que uma hemácia, e tem um momento que ele fica circulando no sangue. Mas ele se deposita mais em alguns tecidos corporais, o intestino, o esôfago e o coração. Geralmente são os órgãos em que ele se instala e eventualmente pode ter um problema. Bom, eu coloquei a foto de um bichinho aqui em cima, vocês já devem estar imaginando quem é, né? Esse aqui é o transmissor da doença de Chagas para os humanos, e pelo fato dele picar os humanos na face e gerar uma feridinha na região da face, o pessoal chama ele de barbeiro. Vamos falar um pouquinho dele? Ó, o barbeiro, ele é o hospedeiro invertebrado. Nesse caso aqui, galera, eu não estou classificando hospedeiro em definitivo e intermediário. Por quê? Porque os protozoários que são flagelados, eles só fazem reprodução assexuada. Então, não vai ter hospedeiro definitivo. Esqueça aquela história de que o hospedeiro definitivo é quem sofre a doença e o hospedeiro intermediário é quem transmite. Isso está errado. Existem situações que nós, doentes, somos definitivo para algumas doenças e existem situações que nós, doentes, somos intermediários para outras doenças.
Essa diferenciação em hospedeiro definitivo e intermediário se diz respeito só ao tipo de reprodução que o parasita faz. Se você é um hospedeiro que o parasita faz reprodução sexuada, você é hospedeiro definitivo. Se você é o hospedeiro em que o parasita faz reprodução assexuada, você é o hospedeiro intermediário. E aí, galera, isso não tem nada a ver com quem vai sofrer o sintoma, quem não vai, enfim, isso varia de doença para doença. No caso da doença de Chagas, o parasita só faz assexuada, então todo mundo seria intermediário. E não faz sentido eu chamar todo mundo de intermediário se não tiver o definitivo. Então a gente não chama, não classifica dessa forma. A gente vai classificar os hospedeiros pelos grandes grupos que eles fazem parte. Então, nós, mamíferos, fazemos parte do grupo dos vertebrados, então a gente chama de hospedeiro vertebrado. E o barbeiro é um inseto, né, um representante de um artrópodo, um invertebrado, e aí a gente chama de hospedeiro invertebrado. Tá? Quando não dá para classificar em hospedeiro definitivo e intermediário, a gente classifica em vertebrado e invertebrado. Mas em ambos, o parasita vai realizar a reprodução assexuada. Bom, o ser humano é geralmente quem sofre a doença, tá? Mas ele pode parasitar outros mamíferos, inclusive existem outros que são chamados de animais reservatórios, já já eu falo deles para vocês. Quem transmite é o hospedeiro invertebrado, que é o barbeiro, e aí tome cuidado. O barbeiro, gente, ele é diferente de um mosquito, tá? Vocês conhecem o padrão morfológico de um mosquito, isso aqui não é mosquito. Se tiver uma questão falando picada do mosquito, barbeiro, tá falso. Barbeiro não é mosquito. Mas barbeiro continua sendo um inseto. Ambos são insetos. Ele está mais para o grupo dos percevejos, tá? Ele faz parte de um grupo chamado de Hemiptera, que é a ordem dos percevejos. E aí, gente, tem alguns gêneros aqui que podem transmitir as chagas, ó, o gênero Rhodnius panstrógelos. E eu destaquei esse aqui porque é o que eu acho que tem mais chance de cair em prova, né? Que é o triátoma. A principal espécie que tem no Brasil é Triatoma infestans, tá? Que é dessa imagem aqui do barbeiro. Agora, cuidado, porque não é o barbeiro que causa chagas, o barbeiro transmite o parasita, se ele estiver contaminado. E como que ele transmite? Pela picada? Não. Primeiro que os barbeiros são hematófagos, tá? Eles se alimentam de sangue, tanto os barbeiros machos quanto as fêmeas do barbeiro. Segundo, que ele pica o ser humano, por exemplo, e aí cria uma porta de entrada. Aí ele tem um comportamento após essa refeição com sangue, esse reparto sanguíneo, ele tem um comportamento de defecar em cima da picada. E é ali que vai a transmissão. O protozoário, ele sai das fezes do barbeiro. Então, pode acontecer de um barbeiro contaminado me picar e eu não pegar chagas? Pode. Ele pode não defecar. Ou ele pode defecar fora da picada, você lava o rosto e não contamina, porque as fezes não penetram a pele. Se tiver uma porta de entrada que é a picada, pode contaminar. Geralmente contamina quando ele pica, aí a pessoa sente uma coceira e quando ela coça, ela empurra as fezes do barbeiro para dentro da ferida, colocando o protozoário para lá, tá ok? Mas assim, a maior incidência de contaminação é pela picada desse inseto, posterior defecação, mas existem outras formas também de contaminação. Essa é a principal. Com doença de Chagas, a doença de Chagas talvez seja um grande exemplo do que a gente chama de doenças negligenciadas. São aquelas doenças que não há um estímulo da indústria farmacêutica, das grandes empresas como, sei lá, AstraZeneca, a gente tem Bayer, não há um estímulo dessas empresas em construir medicações, na verdade, medicações não, mas construir uma vacina para essa doença infecciosa. E aí eu vou falar para vocês o motivo. Eles não iriam ganhar muito dinheiro com tratamento e prevenção com chagas e outras protozooses, porque elas são endemias tropicais. Elas são restritas aos países de zona tropical, que tem maior biodiversidade, enfim, geralmente tem os hospedeiros do parasita. Isso significa dizer que não vai ter americano, não vai ter japonês, não vai ter europeu morrendo de doença de Chagas. E são eles que têm bala na agulha para poder investir em tratamentos mais caros. Galera, diabetes e câncer, vocês não têm noção tanto de medicação que tem,
para um monte de coisa. São caríssimas, mas são altamente eficientes. Já doença de Chagas, malária, ninguém olha para ela. Sabe por quê? Vou ser muito sincero aqui, Ricardinho, sincerão. Só pobre morre desse negócio. Tem algumas exceções, mas assim, só pobre morre disso. E com doença de Chagas, a gente associa muito por essa construção de moradia rudimentar. Popularmente a gente chama de casa de pau a pique. Essas casas de pau a pique, elas apresentam uma parede de barro, mais ou menos ali, com um pedaço de madeira, e essas paredes têm pequenas frestas. O barbeiro, ele tem fotofobia, ele não gosta de sol e tal. Então, se uma área é desmatada e o barbeiro está exposto diretamente no sol, ele vai tentar se esconder em algum lugar. E é aí que eles vão se esconder nas frestas dessas paredes dessas casas. Então, essa casa acaba sendo um antro de acúmulo de barbeiro. Então, uma importante medida preventiva seria se você tivesse condições de melhorar as condições de moradia dessa galera de zona de mata, que tem essas casas mais rudimentares, né? Construção de casas de alvenaria, enfim, seria uma medida preventiva importante, porque os barbeiros ficam escondidos nessas frestas. E aí, de noite, quando a temperatura está mais baixa, não tem luz, ele sai. Quando ele sai, ele vai ver umas pessoas dormindo dentro da casa, e aí é um mamífero que ele vai se alimentar de sangue. Lembrando, galera, que o Enem gosta muito de relacionar por que diachos o ser humano está sofrendo com doença de Chagas. E aí a gente não pode esquecer que tem a ver com desmatamento. Quando a gente vai para a zona de mata, desmata, constrói condomínio fechado, a gente está invadindo o hábitat de alguns mamíferos silvestres que reservam protozoário. E aí esses mamíferos vão embora, mas existia um ciclo biológico que o barbeiro picava uma paca, uma cutia, transmitia o protozoário ia para eles, depois ia para o barbeiro, ficava alternando em barbeiro e mamífero silvestre e nenhum deles sofria com nada. No momento em que o ser humano ocupou esse espaço do mamífero silvestre, o mamífero silvestre vazou, provavelmente ele sofreu com o desmatamento, foi embora ou foi morto, e o barbeiro vai se alimentar do único mamífero presente ali agora, que é o ser humano. Só que a relação ser humano e parasita para Chagas não é uma relação muito antiga com os animais silvestres. Então, a gente ainda sofre muitos sintomas, tá? Quem sabe, né? Daqui a 200 é muito pouco, mas daqui a 5.000, 10.000 anos, se a nossa espécie já não esteja mais bem adaptada à presença desse organismo, né? Sem sofrer danos. Doença de Chagas não é que tem muito sintoma, não. O indivíduo pode contrair doença de Chagas na infância e morrer já na idade mais avançada, depois dos 60 anos, por morte natural ou outro motivo. Ou seja, ele pode ser assintomático durante toda a vida. Não é regra que ele vai ter sintoma. Agora, aqueles que desenvolvem sintomas, geralmente as complicações é quando ataca a musculatura do coração, tá? Então, os animais reservatórios, por conceito, são aqueles que reservam parasitas sem causar danos, sem sofrer danos, desculpa. E aí a gente tem o tatu, gambá, paca, cutia, tudo de zona de mata. Aí o ser humano vai lá, invade esse ambiente, desmata, afugenta esses bichos, e o barbeiro agora vai se alimentar do ser humano. E aí vai passar o protozoário para ele, que estava sendo reservado nesses mamíferos. Formas de contaminação. Ó, galera, para quem faz caça, tipo assim, mata tatu, por exemplo, e come tatu, eu já vi uma galera falando que faz farofa de tatu. Se você se alimentar de um animal silvestre desse, e ele tiver mais ou menos a carne mal passada, enfim, você pode pegar Chagas, viu? Você pode contrair Chagas. Assim, eu não recomendo ninguém fique comendo animal silvestre, porque a gente tem outras opções, mas se você for comer carne de caça, que você pelo menos passe bem essa carne. Não é igual carne de açougue, né? É diferente. Então, você passa bem essa carne para matar um bocado de parasita, patógeno, enfim. Então, a principal forma de contaminação é contato com as fezes do barbeiro contaminada. Por transfusão de sangue pode acontecer, porque se
parasita fica circulando na corrente sanguínea e eu passo o sangue meu contaminado para outros, eu posso ter uma transmissão direta. Galera, isso aconteceu nos Estados Unidos. Mais ou menos em 2009, 2010, começou a aparecer uns casos de Chagas nos Estados Unidos. E aí vocês sabem que tem uma população latina grande assim, né, nos Estados Unidos, e essa galera estava... O que estava acontecendo? Muitos latinos, mexicanos, enfim, e da América do Sul, eles moravam ali nos Estados Unidos e eles, num sentido altruísta, resolveram doar sangue nos bancos de sangue. Só que, como os Estados Unidos não têm costume com doenças tropicais, eles não faziam testagem para essas endemias antes de utilizar o sangue do doador. E aí, imagine, né? Você está doente no hospital, recebeu o sangue de um doador e esse sangue tinha o parasita para a doença de Chagas e você não vai curar nunca. Aqui no Brasil, antes de um banco de sangue, o Hemoba, por exemplo, usar seu sangue do doador, ele faz uma bateria de exames para ter a certeza de que esse sangue é seguro para ser utilizado, tá? E se tiver algum problema, ele te liga pedindo para você refazer os exames lá e procurar um tratamento, caso tenha, enfim. Pode ter uma contaminação por transmissão vertical. Para quem não lembra o que é isso, é quando a mãe gestante passa para o bebê. E aí pode, a gente chama de doença de Chagas congênita, né, quando passa durante a gestação. E ela pode ser um pouco mais grave, pode prejudicar o desenvolvimento de alguns órgãos nesse bebê recém-nascido. Ingestão de tripanossoma nos alimentos. Aí vem a história do açaí, do caldo de cana. Vamos lá, vamos com calma. Para você contrair Chagas tomando açaí, você vai ter que ter um pé de açaí em casa, você vai ter que fazer uma polpa de açaí artesanal. Por quê? Porque hoje em dia, galera, quem produz polpa de açaí mesmo são grandes indústrias. E essas grandes indústrias, elas até recolhem o fruto do açaí na árvore, e é aí que corre o risco da contaminação, porque quando recolhe o fruto, recolhe o barbeiro junto, que fica ali em cima. E aí leva para o triturador e ele moe tudo junto, tritura o barbeiro junto com o fruto do açaí e forma uma polpa. Essa polpa, ela vai ser filtrada, assim, e depois ela vai ser esterilizada, ela vai sofrer uma pasteurização. Ela vai ser condicionada a algumas variações de temperatura que vão esterilizar aquele material. Então, fique tranquilo, se você vai ali na pracinha Ana Lúcia tomar um açaí, qualquer outro, o fornecedor deles são grandes indústrias que pasteurizam a polpa e ela está estéril, não vai ter problema de ter contaminação. Agora, se você vai para o Amazonas, lá no interior, você vai para a casa de uma ribeirinha, que ela mesmo fez a polpa, pode ter o risco de ela ter ali barbeiro no meio, ter triturado, enfim. Mas até eles tomam cuidado de ferver essa polpa durante horas. Como eles não pasteurizam, eles deixam em fervura. Tampam a panela e deixam de fervura por 4 horas para poder matar qualquer patógeno que ali esteja, tá? Mas já tivemos muitos casos de contaminação com polpa de açaí. Cana-de-açúcar também, aquelas máquinas que tritura a cana e sai o caldo, às vezes o barbeiro se instala ali atrás do açúcar, né? E aí a cana é moída junto com o barbeiro e o protozoário que estava dentro do barbeiro se mistura aos fluidos do caldo de cana e você bebe aquilo ali e se contamina. Bom, aqui eu vou tentar explicar para vocês o ciclo da doença de Chagas. Mas imagine, né, a seguinte situação. O protozoário, ele vem das fezes do barbeiro. Esse protozoário, ele vai entrar nos tecidos do nosso corpo, vai se multiplicar sexuadamente e vai sair. Em alguns tecidos, as células não são destruídas, em outros são. Você não vai ter problemas nas primeiras semanas. No início, você tem uma feridinha, que a gente chama de fase aguda, você pode ter febre, um pouquinho de dor no corpo, mas depois você entra na fase crônica.
o protozoário, ele muitas vezes se instala na célula, se reproduz e fica ali dentro, sem causar prejuízo. Só depois de décadas, 20, 30, 40 anos, que às vezes você vai ter um problema na musculatura do coração, no intestino, no esôfago. Se tiver o problema, tá? Porque também não é regra e não é de imediato. Bom, aí vamos imaginar então que um barbeiro picou um mamífero doente. O barbeiro vai pegar o tripanossoma no sangue do mamífero que ele se alimentou. Esse tripomastigota vai se converter em epimastigota no barbeiro. Lá ele vai fazer também reprodução assexuada e volta a originar novos tripomastigotas que vão migrar para o final do intestino do barbeiro para ser eliminado nas fezes e ocorrer uma posterior contaminação. Beleza? Tá aqui então, né, uma mulher que foi picada na região da face, porque às vezes, gente, o corpo todo está coberto com lençol, então pica a face. Daí o nome barbeiro. A pessoa coça, coloca o protozoário para dentro. Ele tem uma tendência de se instalar na musculatura do coração, do esôfago e do intestino grosso. Ali ele fica de boa durante décadas, ou às vezes ele vai destruindo aos pouquinhos, como acontece com o miocárdio, tá? Bom, eu coloquei aqui para vocês as etapas, tá? Penetração do tripomastigota, que é a forma flagelada, que vem das fezes do barbeiro, né? Aí entra numa célula, transformação de tripomastigota em amastigota. O amastigota é uma bolinha que não tem flagelo. Reprodução por cisciparidade do amastigota dentro da célula. Rompimento da célula liberando novos tripomastigotas no sangue. Aí ele entra no corpo do barbeiro que picou e se contaminou, né, no estômago do triatomínio, que é o barbeiro. Transformação de tripomastigota em epimastigota no intestino. Reprodução por cisparidade dos epis até que eles se transformam em tripomastigotas e voltam a infectar o ser humano. A versão do tripomastigota que o flagelo fica batendo rapidão é chamado de metacíclico. Ele tem um conjunto de mitocôndrias maior, ele produz mais ATP para o batimento flagelar, tá ok? Galera, baiana que pode cobrar esses nomes das formas, tá? Tripomastigota é a forma flagelada que contamina o ser humano. Dentro da célula ele fica na forma de amastigota. Quando ele sai de volta para o sangue, tripomastigota de novo. No mosquito tem uma forma exclusiva que é o epimastigota, né? Enfim, beleza. Vamos para o local de parasitismo. Eu já comentei algumas vezes, mas é o coração, o esôfago e o intestino grosso. Geralmente são as regiões que causam problemas. No esôfago, o indivíduo começa com esofagite, um refluxo, alguma coisa. Quando vê, ele está destruído pela presença de um patógeno. No cólon do intestino grosso, a mesma coisa. Pode até evoluir, viu, gente, para uma coisa mais séria. Às vezes desenvolve um câncer ali naquela ferida constante. E o coração é o mais grave, porque, enfim, a gente não pode se dar o luxo de ter problema no coração. E esse protozoário vai destruindo a musculatura do coração. Então fica essa região aqui toda comida por dentro. Galera, eu não gosto dessa foto não, viu? Eu tenho problema com essas imagens cheias de buraquinho assim. Deixa eu passar isso aqui. Ah, não dá para passar. Mas enfim. Os sintomas, né? No dia depois da picada, ou no mesmo dia, você tem uma ferida na região que você chama de chagoma. Se for na região da pálpebra e ficar inchado, a gente chama de sinal de Romagnat, tá? Depois some isso, desaparece. Na fase crônica, que você convive anos e anos sem sofrer grandes problemas, você pode sofrer uma hipertrofia da musculatura parasitada. O coração cresce, mas ele não cresce saudável, né? Ele cresce por um edema e vai sendo destruído por dentro, vai perdendo a força propulsora de bomba dele. E aí acaba desenvolvendo a insuficiência cardíaca. Beleza. Vamos para a leishmaniose? Leishmaniose também é causado por um protozoário flagelado, então ele também só faz reprodução assexuada, e a gente vai classificar em vertebrado e invertebrados hospedeiros. Quem causa a doença, o parasita, são diferentes espécies. Quando eu me refiro a todas as espécies de um gênero, eu coloco o nome do gênero e coloco o epíteto SP. Isso significa que eu estou me referindo a todas as espécies do gênero Leishmania.
e muitas espécies distintas causam a leishmaniose. É flagelado, tem mais de um hospedeiro, e quem transmite agora é um mosquito, tá? Mas não é qualquer mosquito, são mosquitos específicos que são vetores dessas doenças. Aqui é um mosquito que tem um monte de nome para ele. Você pode chamar de mosquito birigui. Eu já vi esse nome, tá? Mosquito birigui. Você pode chamar de mosquito flebotomínio ou flebótomo, de lutsomania ou luts. O nome correto é lutsomia, tá? E ainda de mosquito palha. Mosquito palha é o mais comum, tá? E aí você vai tomar cuidado para não confundir com o mosquito da malária, que é o mosquito prego. Palha é o da leishmaniose, prego é o da malária. Bom, o mosquito ele se alimenta de sangue, mas são só as fêmeas. As fêmeas são vampiras, os machos são veganos. E as fêmeas se alimentam de sangue não é porque elas gostam de sangue. E eu não sei se elas gostam também. Deve gostar. Mas é porque o sangue tem uma fonte de ferro maior do que a seiva das plantas. E ela precisa, né, dessa fonte de ferro e de um suporte maior energético, porque ela vai estar num período ali de desenvolvimento dos ovos, tá? Então, existe uma relação entre a hematofagia, se alimentar de sangue, esse comportamento, com o desenvolvimento dos ovos após a reprodução sexuada desses mosquitos. Então, se falar de transmissor de leishmaniose, é o mosquito palha, mas do sexo feminino, a fêmea contaminada. Nunca é o macho, tá? O macho só se alimenta de seiva de planta. O hábitat são diferentes zonas de mata, mas tem que ser zona de mata, região tropical e intertropical. Enfim, beleza. Não tem esse mosquito e não tem essa doença em grandes centros urbanos. Simplesmente porque não tem um mosquito. Então, como é que eu vou transmitir leishmaniose sem um mosquito? O mosquito só vive em zona de floresta de mata, então é uma doença de zona de mata. Beleza? Galera, aqui é um gráfico, na verdade um mapazinho com distribuição, né, da doença, e aí eu vou dar uma dica para vocês. Doença infecciosa que é transmitida por um vetor biológico, um mosquito, sei lá, um barbeiro, um caramujo, quando ela é transmitida por um vetor biológico, a distribuição da doença é exatamente a distribuição do vetor. Então, por que só existe leishmaniose, casos de leishmaniose nessas regiões tropicais e intertropicais? Porque é apenas nessas regiões que a gente tem um mosquito transmissor. Se não tem um mosquito, não tem a doença. Então, professor, combate ao mosquito vetor seria uma importante medida preventiva? Seria. Ia impactar demais o ecossistema? Não, gente, porque a gente tem trocentas doses desses mosquitos que o papel ecológico dele pode ser exercido por outros que não necessariamente transmitem esse parasita, tá? Não fica com pena de matar esses mosquitos, não. Forma de contaminação agora não varia, não. Só tem uma, picada do mosquito palha contaminado, o flebótomo. É curioso porque essa doença pode atingir os nossos amigos cãezinhos. Tem muitos cães que são sacrificados por conta da leishmaniose, tá? Muitos. Ela pode atingir os cãezinhos e lembre que, assim, geralmente os veterinários, eles sacrificam porque a doença é grave nos cães, e aí tem uma versão chamada de calazar nos cães, que é a leishmaniose visceral, e enquanto você conviver com seu cachorro doente, e seu cachorro ficou doente é porque tem um mosquito ali perto. E se o cachorro está doente perto de você, outros daqueles mosquitos podem picar o cachorro, se contaminar, te picar e te contaminar. Então, muitas vezes, quando sacrificam um animal com leishmaniose, é para proteger o dono dele, tá? Porque esse animal acaba se tornando um reservatório do parasita. Bom, eu queria falar um pouquinho das versões da leishmaniose, mas só tem um jeito de transmitir, que é pela picada do mosquito. Tanto é que se você tiver um cãozinho doente e ele te morder, você não vai contrair a doença.
Mas se um mosquito picar ele, se contaminar e te picar, aí pode ter uma transmissão. Mas sempre com mosquito entre os mamíferos, tá ok? Existem duas versões de leishmaniose. Uma que tem como animal reservatório roedores silvestres e uma outra que tem raposa, enfim. Eu vou mostrar para vocês porque elas têm algumas pequenas diferenças na sintomatologia dos humanos. Aqui, galera, eu tenho calazar, né? Essa primeira aqui é a tegumentar, é a cutânea. Ela recebe esse nome porque os sintomas no ser humano são feridas na pele. A nossa pele é um órgão, a gente tem um tecido conjuntivo, né? A derme, tem a hipoderme embaixo, mas na derme você tem células de defesa ali, macrófagos, fagócitos, enfim. E quando esse protozoário fica naquela região, alguns fagócitos vão tentar fagocitar a leishmania. E ela deixa ser englobada pela célula de defesa, mas aí ela se reproduz dentro dessa célula de defesa e destrói a célula de defesa. Então ela vai atacar as células fagocitárias do sistema imunológico, que tem nome, tá? A gente chama o conjunto de fagócitos do sistema imune de sistema retículo endotelial. E ele que é a região alvo para a leishmaniose, tá? É essa que é a região alvo que o parasita ataca o ser humano, enfim, é destruir os macrófagos dele. Pode ser da região conjuntiva da pele ou pode ser das células de defesa que ficam nas regiões das vísceras, mas sempre atacando fagócitos, células fagocitárias, que a gente chama de sistema retículo endotelial. Aqui é o calazar, e o calazar já tem como outro mamífero hospedeiro os cãezinhos. E aí, se parasita cão, pode parasitar raposa, coiote, enfim, lobo, outros canídeos. O mosquito transmite protozoário. I'm sorry, galera. O mosquito, galera, ele transmite protozoário para o ser humano, vai inicialmente atacar o sistema retículo endotelial, mas ele vai conseguir parasitar as vísceras, tá? E aí ele pode parasitar a região da medula óssea, medula espinhal, ele pode parasitar fígado e baço. Quando você tem uma inflamação de fígado e baço, o primeiro sintoma que você tem é a dilatação do abdômen, a barriga fica grande. Tipo aquela verminose barriga d'água, esquistossomose. Às vezes você tem uma criança com barriga d'água e com leishmaniose, você não consegue diferenciar, porque ambos têm um edema abdominal, né? Uma hepatomegalia, uma esplenomegalia, que são inflamações do fígado e do baço. Eu considero mais importante essa lâmina de agora do que aquelas outras com passo a passo. A leishmaniose tegumentar tem como sintomas feridas na pele, que podem evoluir para lesões que às vezes têm que ser mutiladas, tá? Mutilantes. Existe um sinônimo para a leishmaniose tegumentar, o pessoal chama de úlcera de Bauru, é o nome popular da doença. Úlcera porque forma uma ferida na pele. E o agente causador é a Leishmania brasiliensis, tá? A leishmaniose visceral, ela ataca as células do sistema retículo endotelial, ou seja, os fagócitos, que estão ali no fígado, no baço e na medula óssea. Essa doença é conhecida popularmente como calazar, vocês já devem ter ouvido falar, e é causada por uma espécie diferente de leishmania, que é a Leishmania chagas. Então é mais importante a gente saber isso aqui do que o passo a passo do ciclo. Se bem que o Enem, ele cobra muito forma de contaminação, prevenção e tratamento. Ele foca muito nisso, assim. E aí a gente coloca agente causador e agente transmissor. A maioria dos vestibulares cobram isso, até a baiana. É porque com malária, a baiana cobra os detalhezinhos, mas é de malária. Mas das outras doenças, se você sabe quem causa, quem transmite, a forma de contaminação, prevenção e tratamento, tá de boa, tá? Tá de boa mesmo. Olha aqui as feridas, né? Então, tá aí a ferida da leishmaniose tegumentar. A pele é o local de parasitismo na forma cutânea. E as vísceras no calazar, na forma visceral. Vamos dar uma foto para dar uma aliviada aqui. Opa, não deu uma aliviada. Mas, enfim, né?
combate ao mosquito flebótomo, e aí você tem diferentes estratégias, vela de macumba, uso de telas na janela. Cara, tem tanta coisa que você pode usar para inseticida. E aí, assim, tem processos que são mais naturais e outros que são mais químicos. Você pode usar agentes químicos ou não para combater esse mosquito transmissor. Essa é a melhor forma de prevenção, ou criar estratégias para ele não chegar em você, tipo o uso de mosquiteiro, tela na janela, essas coisas todas, tá ok? Evitar água parada, porque sabe aquela história de dengue que você não pode deixar recipiente com água parada? Isso é importante, porque isso serve para qualquer mosquito, porque a fase larval do mosquito é aquática. Só que na floresta, gente, como é que você vai controlar isso na zona de mata, que tem folhas mais grossas, que a chuva cai e cria uma poçazinha, né? Então, você cuida na sua casa, mas as florestas ali, se você mora na zona de mata, não tem como evitar no matagal. Aqui já é o sintoma do calazar, né? A hepato e a esplenomegalia, inflamação do fígado e do baço, causando esse edema, muito por conta do comprometimento da drenagem do sistema venoso portal, tá? Um conjunto de vasos que irrigam ali o intestino, fígado, baço, enfim. Galera, vamos para a malária. Quando a gente fechar a malária, a gente vai trabalhar vai ter fechado 90% das doenças protozoóticas que caem. A amebíase cai pouco e tem outras que eu só vou citar para vocês, que vocês só precisam saber que tem protozoário envolvido, não precisa estudar o resto. A malária também é chamada de paludismo. A malária, turma, ela tem como agente causador diferentes espécies do gênero Plasmodium. Plasmodium vivax é a espécie mais comum no Brasil, tá? Responsável por 90% dos casos de malária aqui, que é na região norte do país. Mas existem outras espécies, Plasmodium ovale, Plasmodium falciparum, que é o da África, que mata mais, mas enfim, são diferentes espécies desse gênero. Ele faz parte do grupo dos esporozoários agora, ele não é mais um flagelado. Aí você vai lembrar de uma coisa, esporozoário, ele faz reprodução sexuada, safadinho. Se agora ele vai alternar a reprodução sexuada com assexuada, a gente vai classificar os hospedeiros igual nas verminoses, definitivo e intermediário. Para a malária, a gente tem essa diferenciação. Bom, o parasita ele é heteroxeno, tem hospedeiros diferentes, um vai ser o definitivo, o outro intermediário. E ele é tão pequenininho que ele parece um vírus, porque ele parasita célula. E ele parasita hemácia, que nem é uma célula tão grande do nosso corpo. E os sintomas da malária estão relacionados diretamente com o hábito parasitário das hemácias. Quando o paciente está sofrendo com malária, é porque ele está entrando, se reproduzindo e destruindo a hemácia. Vamos falar, então, aqui algumas formas, né? Ele também é polimórfico, ele tem uma forma de merozoíto, que vocês vão estudar, que é a forma que ataca as hemácias, se reproduz e manifesta os sintomas, liberam toxinas. O esporozoíto é a forma que o mosquito nos contamina na saliva. E você tem uma forma aqui do ocineto, ou gametócito, que é uma outra forma que não causa prejuízo, ele fica dentro da hemácia, enfim. Eu vou falar isso para vocês. Galera, com relação aos hospedeiros, né? O hospedeiro intermediário somos nós, o ser humano. Aliás, está me dando raiva isso aqui, viu? Isso é machismo estrutural. Deixa eu botar aqui, ser humano. Desculpa, viu, galera? Toda vez eu vou botar negócio de homem. É porque tem no módulo, assim, nos livros, né? Então, o hospedeiro intermediário é o ser humano, independente do sexo. E o hospedeiro definitivo não é qualquer mosquito. Tem que ser um mosquito do gênero Anopheles. Se o mosquito é do gênero Anopheles, ele pode vir com o nome de Anophelídeo. Anophelídeo. Que é o mosquito Anopheles, popularmente conhecido como mosquito prego, tá? O mosquito prego, não confundir com o mosquito palha da leishmaniose. E um mosquito pode transmitir a doença do outro? Não, tá? São bem específicos, tem variações fisiológicas que são necessárias para abrigar o patógeno. Ele é o vetor ou agente transmissor, quem transmite, e ele é o hospedeiro definitivo. Então, tá vendo
um exemplo de que nem sempre quem é doente é o definitivo? Quem sofre a doença é o ser humano e ele é o hospedeiro intermediário. Por quê? Porque o parasita se reproduz assexuadamente nas células humanas. Porém, ele se reproduz sexuadamente nas células do mosquito. Então, o mosquito, por isso, é o hospedeiro definitivo e nem por isso ele vai manifestar sintomas, vai sofrer com hábito parasitário. Se é mosquito, é uma regra geral. Quem se alimenta de sangue são as fêmeas, com hábito hematofágico. Os machos são veganos, mais evoluídos espiritualmente. As fêmeas são vampiras danadas, né? Enfim, essas fêmeas. Esses machos. O hábitat. Matas e florestas de zona intertropical e tropical. E se eu passar uma linha ali em região tropical e intertropical, é a região do planeta que tem mais biodiversidade, porque recebe luz o ano inteiro. E se tem mais biodiversidade, provavelmente o clima é mais estável no ano inteiro, vai ter mais parasita, mais patógeno, vai causar mais doenças. É uma relação direta com a geografia, né, do planeta como um todo. A distribuição aqui bem restrita à região tropical, né? Bem restrita mesmo. No Brasil, a gente tem muito na região norte, tá? Ele foi até, enfim... E na África, bastante, viu? 80% dos casos de malária do mundo são da África e é a versão mais mortal, que está saindo uma vacina para tentar dar uma aliviada. A forma de contaminação é pela picada do mosquito, e quando é um mosquito vetor, não tem que defecar, não. Quando é um mosquito vetor, o parasita está na saliva, então basta ele picar que ele coloca. Então a taxa de contaminação é maior por picada. Quando tem picada de mosquito, você tem mais chance de contaminar do que por picada de barbeiro, por exemplo, que depende da defecação depois. E tem outra diferença, né? Barbeiro é macho e fêmea que se alimenta de sangue, mosquitos são só as fêmeas. E a versão do protozoário que contamina o homem é o esporozoito. São duas fases. Uma fase inicial que o protozoário vai para as células do fígado, a gente chama de células hepáticas, a gente pode chamar de fase hepática. E o esporozoito, ele acaba se transformando numa outra versão chamada de merozoito. Esses merozoitos saem do fígado e estão aptos agora a parasitar as hemácias. Quando eles entram nas hemácias, eles ficam num ciclo que eles se multiplicam, destroem as hemácias, liberam toxinas. As toxinas causam uma resposta fisiológica no corpo, que é a febre, e depois eles parasitam novas hemácias e ficam fazendo esse ciclo, saindo de uma hemácia para outra e destruindo-as, tá? A fase em que ele destrói as hemácias é a fase eritrocítica, e aí tem duas versões, os merozoítos, que são as versões ativas que destroem as hemácias, e os gametócitos, que são versões em latência, que o protozoário fica quietinho dentro da hemácia, sem destruir ela e sem se multiplicar. É comum no sangue de uma pessoa que tem malária, você vê uns pontinhos pretos. Assim, você pega uma amostra de sangue, faz um esfregaço na lâmina, quando você vai olhar na lâmina, tem umas manchas pretas. Esses pontinhos pretos são pedaços de hemoglobina. Esses pedaços de hemoglobina estão no fluido sanguíneo, porque as hemácias estão sendo destruídas, essas hemoglobinas estão sendo soltas ali, né, dentro do sangue, e a gente chama esses pontinhos pretos de hemoglobina de pigmento malárico, tá? Às vezes é um fator de identificação, enfim, você tira uma amostra do sangue, faz um esfregaço e olha em lupa eletrônica, enfim, não precisa nem de microscópio. Tem várias versões, mas só tem 3 que vocês precisam saber para quem vai fazer esses vestibulares mais específicos. A baiana seria um deles. Esporozoito, eu coloquei aqui. Ó. Esporozoito é uma fase fusiforme, né, mais alongada e pontiaguda, mais afilada nas pontas. Ela é a versão que está na saliva do mosquito e que contamina o ser humano. O merozoito é a versão que sai do fígado e fica atacando as hemácias. Então, é a versão relacionada com o hábito parasitário das hemácias, que tem relação com a manifestação dos sintomas. E, por último, você tem a fase de gametócito, que é uma fase latente. E a gente não sabe por quê, mas, assim, alguns merozoítos, quando entram na hemácia, ao invés de se multiplicarem e destruírem a hemácia,
esses gametócitos eles ficam como se fosse um estágio de latência, encapsulados, quietinhos ali, e a hemácia fica funcionando normal. E por que essa versão é importante? Porque na malária não tem animal reservatório próprio, um animal silvestre que reserva o parasita. Os mosquitos se contaminam picando outras pessoas doentes. E como é que o mosquito se contamina? Quando ele pica, se alimenta do sangue, e o sangue que ele está se alimentando tem hemácias com o gametócito. Então, o gametócito é uma fase que não destrói a hemácia, mas que é responsável por contaminar o vetor, contaminar o mosquito. Beleza? Essa parte aqui é até mais importante. Mas um ciclo com 24 etapas, o professor não é doido de botar todas para vocês. Ele tem duas fases, tá? Tem a fase que acontece dentro do mosquito, que é o ciclo esporogônico. Dentro do mosquito, galera, vai ter a reprodução assexuada. O mosquito se alimenta dos gametócitos, os gametócitos se amadurecem, originam gametas, fecundam, e aí formam novos protozoários que vão migrar para as glândulas salivares e o mosquito está contaminado. E tem o ciclo esquizogônico, que em vez de ter reprodução sexuada por esporogonia, vai ter reprodução assexuada, que é chamada de esquizogonia. E aí o parasita na forma de esporozoito vai para o sangue do ser humano, vai para o fígado, no fígado transforma em merozoito, sai do fígado e fica atacando as hemácias, as formas de merozoito, destruindo as hemácias, liberando toxinas. Essas toxinas são chamadas de termotoxinas, e o corpo responde com a febre, porque irrita o hipotálamo, e o hipotálamo, que faz o controle da temperatura corporal, manda uma informação para contrair o vaso, e aí retém calor e você tem a febre. O ciclo esquizogônico é o ciclo com a reprodução assexuada que acontece dentro do homem, que é o hospedeiro intermediário, mas é o doente. Durante esse ciclo, o parasita se reproduz assexuadamente por um processo chamado de esquizogonia. Esse ciclo é dividido em duas fases, a que ocorre no fígado, que é antes da hemácia, pré-eritrocítica, e a que ocorre dentro da hemácia e manifesta os sintomas, que é a eritrocítica. Fase pré-eritrocítica realizada nos hepatócitos, as células do fígado, e a eritrocítica nas hemácias. Quando o mosquito se contamina, o mosquito anofelino ou anofelídeo, ou mosquito prego, o plasmódio vai se reproduzir sexuadamente por fecundação, produção de gameto e fecundação, tem variabilidade, seguida por um processo de divisão denominado de esporogonia. Beleza, minha turma? O passo a passo está aqui, e olha que essa é a versão, deixa eu ver aqui. Não, aqui são as 24 etapas do esquema. Quer uma dica do prof? Eu mandei isso para vocês desse jeito. Mas eu coloquei uma lâmina depois, que é a versão resumida, que assim, não está tão resumido, mas é o que você precisa saber. Picada do mosquito anofilino introduz esporozoítos no sangue, os esporozoítos atacam o fígado e se reproduzem assexuadamente, originando merozoíto. Merozoíto sai do fígado e passa a atacar as hemácias, é a fase eritrocítica. Os merozoítos se multiplicam no interior das hemácias e saem destruindo-as. Quando destrói a hemácia, libera termotoxinas, denominadas hemozoínas, e aí o corpo responde com a febre. Então, o dia da febre é o dia em que as hemácias estão sendo destruídas, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Alguns merozoítos entram nas hemácias e originam os gametócitos, que é a fase latente. O mosquito pica uma pessoa contaminada e adquire essas hemácias com gametócitos. No mosquito, que é o hospedeiro definitivo, os gametócitos amadurecem e ocorre a reprodução sexuada do tipo esporogonia. Formação de novos esporozoítos que migram para as glândulas salivares do mosquito e ele pode contaminar novo indivíduo. Então, eu resumi as 24 etapas em 9, tá bom demais, tem todos os detalhes que vocês precisam saber. A outra é exagerada, tá? Mas tem aí material para todos os gostos. Isso é muito importante, tá? Os vestibulares adoram relacionar a sintomatologia da malária com a fisiopatologia. Sintomas: febre alta,
dor de cabeça, fadiga, calafrio e sudorese. Tudo isso é consequência da destruição das hemácias e liberação de toxinas. Primeiro, quando você vai ficar destruindo hemácia, você vai perder células que vão transportar o oxigênio e vai produzir ATP, né? Então você vai ficar mais fraco, enfim, com fadiga. Beleza. Outra coisa, as toxinas que são liberadas com o rompimento das hemácias vão desencadear um processo febril, uma vasoconstricção, porque vai irritar o hipotálamo. Só que o protozoário demora um tempo para se reproduzir e destruir a hemácia. Vai depender da espécie do protozoário. Tem uns que têm um ciclo de 48 horas, 72 horas. Nesse exemplo aqui, ó, o paciente está tendo suas hemácias destruídas a cada 48 horas. É a versão mais grave da doença. E então ele tem febre dia sim, dia não, né? Na verdade, ele teve febre hoje, no outro dia ele não vai ter, e ele só vai ter no outro dia. Ele fica alternando porque a febre é uma consequência do dia em que as hemácias são destruídas. E a gente não sabe explicar como, mas esses protozoários, eles sincronizam o seu ciclo e eles deixam para destruir as hemácias sempre no mesmo dia. Aí você vai estar um dia sofrendo, no outro dia vai estar tudo bem. Ou às vezes você tem 2 dias bem e depois você sofre de novo. Depende da espécie. Um detalhe, se tiver esse gráfico com picos de febre em intervalos regulares, é malária. Malária mata, tá? Sobretudo crianças, na África principalmente, por conta das condições de alguns vilarejos africanos, muito pobres, e não tem antitérmico, essas coisas. Por incrível que pareça, o tratamento para malária é hidroxicloroquina, viu? E olha que eu poderia tirar um print, né? Botar um óculos escuro aqui, ó. Colocar Brasil acima de... Como que é aquele negócio? Brasil acima de todos, Deus acima de... Sei lá como é que é aquela desgraça. Ó, mas, enfim, a hidroxicloroquina, cientificamente, é um material que na bula é utilizada para combater tratamento de malária. É um antimalarígeno. Daí aquela polêmica do ministro, do deputado não, do senador baiano, né, Otto Alencar, falando para aquela médica que ela sabia a diferença de vírus e protozoário. Bom, quem tem anemia falciforme, aquela doença genética, que é muito comum em Salvador é muito comum você ter os portadores do traço, tá? Quem tem a doença leva uma vida regrada, mas assim, hoje em dia a expectativa de vida aumenta, tem medicação com tratamento, enfim. Pelo menos tem uma boa notícia. Os indivíduos que têm anemia falciforme ou que são portadores do traço, eles não têm complicações com malária. Sabe por quê? Porque quando o protozoário entra na hemácia, a hemácia desses indivíduos, por mudanças de hemoglobina, elas carregam menos oxigênio do que as hemácias normais. E esse protozoário precisa de muito oxigênio para fazer respiração celular e se multiplicar. Então ele acaba não tendo uma quantidade de oxigênio necessária e ele morre antes da reprodução. E eles acabam desenvolvendo uma resistência à malária. Em zonas africanas endêmicas de malária, os indivíduos que são normais para anemia falciforme, eles contraem malária e muitas vezes eles morrem de malária, tá? Muitos deles, não vou falar que são todos. E eu estou falando de vilarejos pobres, não é de grandes centros urbanos, não. Os indivíduos que têm anemia falciforme vai ter complicações tão severas, né? Porque é aquela versão com as 2 cópias do gene mutante, que provavelmente vai morrer nos primeiros anos de vida. E sabe quem vai ser o selecionado positivamente? O indivíduo de fenótipo intermediário, o que é portador do traço, que tem um gene normal e ele apenas porta um dos genes para anemia. Esse cara não vai ter sintomas graves e, ao mesmo tempo, ele tem resistência, porque a hemácia dele tem um pouco menos de oxigênio, enfim. Mas ele leva uma vida de boa e esse cara vai sendo selecionado nessa região. E é por isso que essa doença nunca acaba, né? Porque os que têm uma cópia do gene vivem bem e aí eles podem casar com outros portadores, e aí continua tendo indivíduos doentes que vão ter uma vida sofrida, que vão morrer nos primeiros dias de vida. Então era para essa doença ter acabado há muito tempo, se os heterozigotos sofressem, tivessem dificuldade. Nesse caso, não. Ela é sustentada por eles. Aqui os tipos de malária. Tem uma causada no Brasil, aqui pelo Plasmodium vivax, que é a febre terçã benigna,
causada por o Plasmodium vivax, com um ciclo de 48 horas, e as febres ocorrem a cada 3 dias. Então, você tem a febre no dia 1 e depois vai ter no dia 4, né? Então, a cada 3 dias você tem febre, contando como primeiro do acesso inicial. Você tem febre no dia 1, depois febre no dia 4, que é esse ciclo aqui, né? Picos de febre a cada 3 dias, no caso, febre terçã. A febre terçã maligna é a da África, a mais barril. Ela tem um ciclo irregular, pode variar de 36 a 48 horas. Então, quando é de 48 horas, o pico de febre é a cada 3 dias, quando é de 36, o pico de febre é a cada 48 horas. E aí seria esse exemplo aqui, né? Tendo pico de febre dia sim, dia não. E não só por conta disso, mas causa mais mortalidade, sobretudo em crianças, tá ok? Mas se você tem acesso à medicação, você sobrevive, viu? Se você tem acesso. É porque, assim, falta antitérmico para essa galera. Ainda mais outras medicações mais específicas. Já a febre quartã é causada pelos Plasmodium malariae, tem muito na Ásia, tem um pouquinho no Brasil também. Um ciclo mais longo, de 72 horas, e acesso febril a cada 4 dias, né? Então, já seria dia 1 e depois no dia 5, assim, né? Então, é a febre quartã. Tem pouco aqui no Brasil também. A gente tem uma intermediária que mata pouco, mas ainda mata, sobretudo crianças indígenas, enfim. Febre terçã benigna. A galera chama malária da doença da Amazônia, né? Da floresta. Então, os garimpeiros vão lá desmatar a Amazônia, é como se a Amazônia vingasse jogando malária neles, enfim, é como se fosse isso. Galera, vamos praticamente finalizar falando de amebíase. Essa é curtinha, são 2 lâminas. Quem causa é uma ameba, mas não é qualquer ameba, porque assim, a ameba, você tem ameba que vive no seu intestino de boa, tá? Por exemplo, a Entamoeba coli é uma ameba que constitui a flora intestinal. Mas essa ameba aqui, Entamoeba histolítica, ela eventualmente aparece em pequenas quantidades, você tem pequenas inflamações ali, não sofre muito, às vezes nem sabe que está doente. Mas quando ela se multiplica, aí você começa a ter probleminhas. Elas se alimentam, elas são grandes, né? Então elas vão fagocitar hemácias sanguíneas dos vasos que irrigam o intestino. E aí você começa a ter cólica, inflamação, diarreia. Então é uma ameba, um protozoário ameboide. A diferença é que o ciclo só tem um hospedeiro, o parasita é monopixeno, ele completa o ciclo num hospedeiro só. Então não vai ter um organismo que transmite. Sabe quem vai transmitir? Alimento e água contaminada, que vai ter como se fosse o ovo do parasita, que é o cisto do parasita. Então, o cisto do parasita, ele vai estar presente em água e alimento contaminado. Me dá um exemplo, prof. Vou escolher uma pessoa aleatória. Imagine que Inês, ela tem amebíase, e aí ela no mato fez cocô lá na fazenda, no meio do mato. E aí as fezes de Inês vão ter os cistos da ameba. E aí choveu, e a água da chuva arrastou os cistos da ameba para a horticultura da fazenda. E aí contaminou os pés de alface. E aí lá o cara foi lá tirar o alface para vender na feira e ele estava contaminado com o cisto da ameba de Inês. E aí ele vendeu na feira. Quem comprou o alface não lavou, não esterilizou. Às vezes a gente faz isso, não pode fazer. A não ser que você compre aquele Naturíssimo. Aliás, eu estou aberto a cotas, tá? Para Naturismo, Minotauro, Minotouro, vocês que são os proprietários. Se vocês quiserem, viu, o meu canal aqui está aberto para uma parceria, enfim, Naturíssima, que é um excelente mix de folhas, para você que quer uma alimentação mais saudável, já lavada, tá? Você só abre do saco plástico e ingere. Mas em outras condições você vai ter que lavar, esterilizar, botar numa solução com hipoclorito. E se você não faz isso, aí vamos supor que você vai fazer um sanduíche com alface, queijo, presunto e tal. Aí você vai pegar o alface contaminado lá, bota no sanduíche, entrega para o seu colega, para sua amiguinha comer. Aí você contaminou a sua colega. Então, veja que eu não preciso de um animal ou um mosquito, nada para transmitir. Quem está transmitindo é a água ou a comida contaminada. E a contaminação dos alimentos vem a partir do contato com as fezes de uma pessoa doente.
Se a transmissão é por fezes doentes de pessoas doentes, saneamento básico, educação sanitária, noções básicas de higiene, são medidas preventivas importantes, que são muitas também das verminoses, que vocês estudaram com Liu. Beleza, galera. Então, hospedeiro, mamíferos em geral podem sofrer de amebíase, cãozinho, gato, o local de parasitismo, intestino e, eventualmente, outros órgãos. Geralmente, ele fica preso no intestino grosso, causa uma infecção intestinal, você tem cólica, diarreia, náusea, essas coisas. Às vezes, ele se alastra no sangue ali, porque tem vaso sanguíneo no intestino. E aí ele vai parar em outros órgãos, mas não é comum, não. Só eventualmente. Forma de contaminação, ingestão dos cistos em água e alimentos contaminados. Então, gente, esterilizar a água, o alimento, é muito importante, medida preventiva. Sintomas: diarreia, dor abdominal, náusea, apatia, consequências do hábito parasitário da ameba ali no intestino grosso. É sempre melhor prevenir do que remediar. Saneamento básico, noções básicas de higiene, educação sanitária é sempre muito bem-vindo em doenças em que uma pessoa contaminada contamina o ambiente com suas fezes, não é verdade? E por isso que a gente relaciona muito com um país pobre e que não tem muita cultura por conta da ausência de saneamento, dos estudos, enfim. Então é pobre, muita gente pobre da Ásia, da África, da América, que acaba sofrendo com amebíase. Beleza? Aqui é o ciclo bem simples, né? Então, a pessoa ingere o cisto no alimento na água contaminada, as amebas passam pelo estômago na fase de cisto, resiste à acidez, no intestino elas eclodem e se transformam em trofozoítos, os trofozoítos se reproduzem assexuadamente e começam a fagocitar as hemácias, e aí vai desencadeando o processo inflamatório, e seu corpo responde com sintomas, tá? Depois elas se reproduzem e liberam cistos nas fezes, contaminando novamente os alimentos. A medida preventiva, galera, tenta evitar essa parte aqui do ciclo, tá? Daqui para cá, a gente tenta eliminar aqui essa parte. Outras protozooses que eu só quero citar, que na verdade são protozooses e que não é causada por verme, por bactéria, por vírus. A toxoplasmose é causada por um protozoário que é a Toxoplasma gondii. É um esporozoário, assim como o da malária, e tem como hospedeiro definitivo os gatos. Tem uma fase do ciclo que acontece dentro do gato, e aí você tem que tomar muito cuidado se você tem gato em casa, porque se você vai manipular a caixinha de areia e com o cocô do gato ali, você pode se contaminar com o protozoário e sem querer levar as mucosas e se contaminar. Tem uma atenção especial, porque esse protozoário da toxoplasmose, geralmente ele não causa sintomas em adultos. Mas uma mulher gestante que tem toxoplasmose pode transmitir para o feto durante o desenvolvimento e ele pode nascer com malformações, pode prejudicar o desenvolvimento, aí a toxoplasmose congênita muito mais grave, tá? Como eu disse a vocês, o ser humano praticamente não tem sintoma, eventualmente ele tem algumas pequenas lesões na retina, ou às vezes ele fica escutando um zumbido no ouvido, assim, que são poucos sintomas, difícil até de detectar por sintomatologia, tá? Giardíase é tipo amebíase, é um parasita que também causa infecção no intestino, os sintomas, a forma de contaminação é a mesma, só muda o parasita. É a Giardia lambia, que é um protozoário flagelado, agora do grupo da Leishmania, do Trypanosoma, enfim. E tem uma doença protozoótica que não acomete os brasileiros, porque não tem o vetor aqui no Brasil, tem na África, que é a mosca tsetse. Essa mosca, ela é hematófaga e ela transmite o protozoário, que é o Trypanosoma brucei. Isso aqui não cai em prova aqui no Brasil, porque não é uma doença brasileira. Mas o indivíduo tem confusão mental, assim, tipo, às vezes ele está muito agitado, às vezes ele está muito sonolento, apático e tal, por isso que o nome é doença do sono. Pode desenvolver crise de ansiedade, convulsão, enfim. É muito comum na África subsaariana, que é a região onde tem o vetor.